papo nosso vai ser mais informal, não nada muito formal, tá? Bora, alguns dados que eu posso... algumas perguntas que a gente tem, que a gente postou, que ia conversar com o senhor. Queria agradecer o senhor também, por todo... O senhor foi muito carinhoso com a gente, foi muito rápido, gostou bastante da ideia nossa, que é ter contato com o funcionário direto, que a gente falta muito isso na prefeitura hoje em dia, esse contato do chefe superior com os funcionários. Hoje na prefeitura tem-se muito problema de um plano de saúde. Tá? Hoje o funcionário reclama muito porque é um plano que tem pouco médico, não tem muita... Você vai fazer marcar um exame, marcar uma consulta, alguma coisa, acaba demorando um pouco mais, é um valor um pouco salgado. O que o senhor acha que dá para fazer quanto a isso? O senhor acha que o plano nosso tem que ser um plano melhor mesmo? O senhor acha que está legal? O que é que o senhor acha sobre isso? E o que nós temos que fazer é encontrar uma solução para que o município passe a bancar a maior parte disso aí, e o funcionário entre somente com a coparticipação. E não adianta vir com a velha desculpa, o município não tem recurso. Essa é a primeira questão de oposição que alguém coloca. Não tem dinheiro. Tem que ter. Não é que não tem que ter. É só saber administrar. Porque nós sabemos que por falta de administração, muito recurso público vai embora. O que o poder público, o que a administração municipal puder fazer para aliviar essa situação, tem que ser feito. Então, eu defendo, hoje não dá para saber como é que está essa relação da prefeitura com o funcionário, mas o funcionário não pode bancar sozinho. Hoje, o coronel, o funcionário vive muito em prol da gestão de quem está no poder. Certo. Mas a gente tem dois exemplos, vou dar para o senhor. A licença-prêmio nossa e as férias. São dois direitos nossos, não tem o que discutir, não tem o que falar contra ou a favor. São dois direitos nossos. Só que a gente fica muito à mercê do gestor. Na vida nada se cria, tudo se copia. Então vamos trazer o exemplo da Polícia Militar para a administração pública. Nós temos plano de férias, plano anual de férias. Sim. E depois com o tempo, eu criei o plano anual de licença-prêmio. Como que funciona? Você pega o efetivo dos funcionários e todo mês você faz o plano de férias liberando 10% por mês para férias. Sendo que nos períodos, tem o período nobre e o período pobre. Então, julho é um mês, é um mês nobre, dezembro, janeiro e fevereiro. Nesse período você não dá férias, um exemplo, você não dá férias de 30 dias, são férias de 15 dias, para contemplar o maior número possível. Sim. E estabelece critérios de desempate. Então, todo mês a gente define que 10% do efetivo entra de férias. Plano anual de férias, você faz esse plano antes do fim do ano, mais ou menos em novembro. E isso aí já é carimbado, já fica fechado, e a administração pública trabalha em cima desse plano e já sabe. Então, o funcionário tem que se planejar para saber que filhos, ou esposa, mãe, em setembro do ano que vem eu estou de férias, eu tenho 30 dias de férias, nós vamos viajar. Isso é uma questão de respeito, de valorização. Nós não valorizamos apenas, é ilusão achar que a valorização de um funcionário se dá somente pelo salário. Você pode ganhar R$1 milhão e todo dia tem um chefe que humilha você. Isso não é valorização. Quanto à licença-prêmio, como é um número menor de pessoas que possuem a licença-prêmio dentro da Polícia Militar, que nós fazemos 5% a gente trata como licença-prêmio. Então já sabe, você pode usufruir esse benefício já dentro de um plano anual de licença-prêmio. Então a gente já sabe, já tem uma expectativa de que no ano que vem eu sei qual é o período que eu estarei de férias e qual o período que eu estarei de licença-prêmio. Eu vou te falar uma coisa, um plano de férias, um plano anual de férias tem força de lei moral, e isso tem que ser cumprido.
Então, você está falando com uma pessoa que respeita muito o que é combinado, mesmo não escrito. Sim. E tem que ser, sempre foi assim e funciona. E é bom lembrar que licença-prêmio e férias são um dos 32 direitos do trabalhador. E é constitucional. 32 ou 34. Tá? Agora, veja só como se trata o funcionário. Se você tirar todos os funcionários, como é que fica o serviço público? Isso que eu falo muito. A gente que é funcionário, a gente tem que entender a força que a gente tem. Então, Isso daqui que eu estou fazendo hoje é para isso. É para mostrar para o funcionário a força que ele tem. Se a gente se unir, a gente é um número muito grande. Para a gente ficar quieto também. Existe então, Você sabe onde é que está a força do trabalhador? É na organização. Exatamente. E qual é a organização que representa o trabalhador? É o sindicato. E um sindicato conduzido pelos trabalhadores. Tá? E aí precisa ter a consciência de se organizar e fazer o sindicato trabalhar pela causa. E não ser um aliado de quem administra. Certo? O sindicato tem que ter uma força tal que o administrador municipal tem que sempre trazer à mesa para conversar. Porque eu acho que vamos falar no meio civil, né? No meio privado. O sindicato tem que ter força para sentar à mesa com o chefe e dizer, olha, é isso. E não simplesmente, não, o que fizer aí tá bom. Já está feito. Hoje o funcionário público, o sindicato do funcionário público não existe para o funcionário. Hoje, não digo nem hoje, acho que nunca existiu para o funcionalismo público, entendeu? Então, para a gente, nós funcionários, a gente não tem alguém que brigue por nós. Certo. Por isso, né, temos que ter essa união. A gente tem que se unir porque a gente não tem um sindicato, por exemplo, que vá brigar pela gente, que vá pedir direitos. Hoje o município tem um pouquinho a mais de 8 mil funcionários, né? Entre estatutários e seletistas, e ainda tem os eventuais. A Unital tem 1.100, então nós temos um corpo grande. E esse efetivo precisa se organizar para ter uma força representativa. E não simplesmente imaginar que a Câmara Municipal vai representá-la. A Câmara Municipal tem um papel específico, que não é de representatividade de uma categoria de trabalhadores. Quem representa uma categoria de trabalhadores é o sindicato. Sim. E só. E é por isso que o funcionário vai ter que se organizar para isso. E eu vejo que o administrador não pode colocar empecilho para essa organização classista. Então, isso é muito legal, porque na prefeitura, como a gente não tem um sindicato, a gente tem que brigar, nós por nós mesmos, acaba se tendo muita perseguição. Até a página nossa, sou só eu hoje, não mostro quem mais, tem vários funcionários em torno, só que não tem-se muito medo de aparecer por questão de perseguição política. Não é de um prefeito, não é de outro prefeito, são de anos já disso. Então o funcionário tem medo. A gente não tem um sindicato, a gente não pode se expressar, não pode dar uma opinião, então acaba que a gente tem que ficar quieto. Então, a intenção nossa é isso também, mostrar para o funcionário qual a intenção do vereador, do candidato, do prefeito, de qualquer pessoa, qual a intenção da pessoa com o funcionário. E aqui a gente também vai deixar algumas coisas de como foi a história do senhor, de onde o senhor veio, entendeu? Eu sou um funcionário público. E eu entendo. Muito bom, né? O senhor já entende o que a gente passa. E eu vou falar, se procurar na história, vai ser difícil encontrar, né? Aqui em Taubaté, prefeitos que foram funcionários públicos. Tá? Nós temos até o caso do Salvador, que era funcionário, mas pediu desligamento quando assumiu a prefeitura. E não adianta, se você não é, você não pode sentir o que o outro sente sendo. É preciso ter essa noção de saber qual é a dificuldade, de saber que nós não temos alguns direitos que o trabalhador comum tem. Por exemplo, os 34 direitos, o policial só tem 3. Né? O policial militar só tem 3. Férias, 13º e licença-prêmio. O resto não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem direito à greve, não tem direito à sindicalização, não tem nada. Dessa forma, é preciso respeitar a organização dos trabalhadores funcionários do município. Isso tem que ter respeito.
Tá? E nós não podemos interferir. A administração pública não pode interferir nessa organização. Deixa lá, depois que foi sacramentado, aí sim, aquele é o representante da categoria. Isso não vejo problema nenhum. Perfeito. Bom, o coronel, tem hoje, nós funcionários, até um certo valor, a gente tem um cartão cesta básica. É um valor de 140 e poucos reais. Acho um valor baixo, muita reclamação do pessoal, das perguntas até que eu recebi foi muito em questão disso, que é um valor baixo pelo valor que é os produtos hoje. E além do valor ser baixo, hoje tem poucos lugares que aceitam esse cartão. E geralmente esses lugares que aceitam esse cartão são mercados menores, e o valor acaba sendo um pouco maior do que em outros mercados. Então você acaba tendo pouco dinheiro para comprar o alimento que você precisa, que é o básico, vamos dizer, a cesta básica já diz que é o básico, né? Você acha que dá para melhorar isso? Abrir um cartão que seja para todos os supermercados, não só para um ou outro supermercado, questão de valor até para ajudar o funcionário? Existem 3 benefícios para um trabalhador. Você tem o vale-refeição, que é aquele que ele usa diariamente para comer nos restaurantes, em qualquer lugar. Existe o vale-alimentação, que é o cartão que ele faz a compra de gêneros alimentícios, e você tem o vale-transporte. Tá? E quanto ao vale-alimentação, que você pode comprar, tá? Existem alguns estabelecimentos, algumas empresas que, em vez do valor, dão a própria cesta. Tá? Então, a minha filha trabalha numa escola. E nessa escola dão a cesta básica, a cesta mesmo de alimentos. E também tem a cesta de limpezas. E todo mundo recebe, até o diretor da escola recebe isso. Não se define isso pelo salário, não, é todo mundo. Se você tem vamos imaginar, se é numa multinacional, até o diretor-presidente recebe esses benefícios. Então, é aí que a gente entra na questão da lei. A lei é legal, mas a gente tem que discutir a moralidade. Né? Até eu ia entrar nesse assunto que o senhor falou dos 3 direitos, que hoje a gente não tem. O vale alimentação, que é a alimentação do dia a dia, e o vale transporte, que é uma reclamação muito do pessoal. O pessoal reclama, eu recebi bastante perguntas sobre isso. Olha, eu acho que toda ação que beneficie o trabalhador da administração pública tem que ser pensado, tem que ser. Né? O nosso funcionário, nosso trabalhador já é sacrificado, e se a gente puder dar garantias sociais para ele, os administradores públicos têm que pensar nisso. Porque Taubaté é uma cidade que, embora não seja uma cidade de grandes dimensões como uma metrópole, mas há necessidade muitas vezes de se pegar 2 conduções para ir, 2 para voltar. Com certeza. E sem contar que ainda tem um trajeto para tirar a pé. Então, e você chega, você tem o salário de almoço, você tem que pagar o seu almoço são também. muitas despesas. Né? Então é preciso pensar no funcionário. E como que o administrador pensa no funcionário? Se colocando no lugar dele. Como que eu faria no lugar dessa pessoa? É assim. Né? Um administrador público tem que se enxergar no lugar do funcionário. Porque, como eu falei, se nós tirarmos todos os funcionários, o serviço público deixa de existir e o município desaparece. Com certeza. Outra coisa, coronel, hoje em dia se fala muito em aquelas questões socioemocional, doenças, pessoas com problemas de saúde mental, né? Hoje em dia é um problema com uma depressão, uma crise de pânico, um ataque de pânico, ansiedade. Você acha, a gente hoje, um funcionário, você não tem um projeto em prol do funcionário, nada que ajude um funcionário a ter esse problema, até mesmo como você tem muito atendimento ao público, até o pessoal da saúde, que tem atendimento com pessoas doentes o tempo inteiro, você tem pessoas da educação, os professores, esse pessoal. Você acha que tem como ajudar o funcionário hoje nesse assunto?
como eu falei, eu tenho uma filha que é professora. Tá? Eu na PM dei aula por 25 anos. Eu sei quão estressante é, quão desgastante é. E ainda há professores que dão aula nos 3 turnos ou em 3 escolas. E isso vai desgastando, porque muita gente não sabe. Existe gente na cidade, aqui, dizendo que professor ganha bem. Ganha bem pelo pouco que faz. Achar que um professor só trabalha quando dá aula é a mesma coisa de imaginar que o Vini Júnior só joga quando está jogando. Só não sabe do treino. Essas pessoas não imaginam que professor tem que preparar prova, tem que corrigir prova. No fim de semana é o tempo que tem. Trabalha mais fora do que dentro. E ainda agora inventaram um tal de HTPC que o professor tem que ir para aula, para a escola, fica na escola sem dar aula. E isso vai desgastando muito, né? Existe uma troca de energia entre o professor, os alunos e vice-versa, que é como se fosse vampirizando aquele profissional que ele chega em casa à noite moído. E isso gera um desgaste que nós temos uma grande porcentagem, né, de professores com problemas psicoemocionais. E se um administrador público não olha para isso, ele está condenando uma categoria inteira a desaparecer. O que o senhor acha, por exemplo, quando um prefeito vai entrar, a transição de um prefeito para outro, muitos prefeitos, a gente sabe que uma troca de um prefeito para outro, a pessoa que ganha, ela tem que entrar com a equipe dela. Isso é lógico, a pessoa tem que colocar pessoas de confiança dela. Só que acaba se usando pouco o funcionário em cargos de alto escalão, de um diretor, de um gestor, até mesmo de um secretário. Eu entendo que ele tem que entrar com as pessoas de confiança dele, que ele vai trabalhar não só com funcionário, porque ele até mesmo não conhece os funcionários. Eu entendo que até por uma questão de fluidez, uma transição tem que acontecer com esse pessoal que já vem, com o pessoal que já trabalha, porque sabe como funciona, onde está cada coisa. Porque quem chegar, por mais especialista que seja em administração, não vai saber os detalhes, e o detalhe é que faz a diferença. Quanto menor o detalhe, maior o dano que ele causa se não for observado. E a prefeitura funciona, a gente tem que entender uma coisa, a prefeitura, o órgão público funciona de um jeito, o privado de outro, totalmente diferente. Então acaba se vendo muita pessoa de fora, com a cabeça de um privado, por exemplo, de uma empresa privada, e a prefeitura não roda, a pessoa fica atrasada e trava todos os funcionários, entendeu? Mas eu tenho uma pergunta, né, assim, comigo. Será que Taubaté não tem gente capacitada para administrar esses setores sem a necessidade de nós trazermos pessoas de fora? Com certeza. Será que nós não temos funcionários que já têm uma carreira lá dentro se especializando para que a gente tenha que trazer pessoas de fora? Isso tem bastante. Isso então, é simples, a coisa é tão simples. É só deixar fluir, porque as coisas, né? Todos os corpos, e a administração pública é um corpo, tem uma forma natural de seguir, né? Tem um curso natural a seguir, é como um rio. Tá? A gente pode simplesmente ir gerenciando e deixando fluir a coisa. Tem até mesmo a falta de profissionalização do funcionário hoje. Nós temos poucos cursos. A gente não consegue se profissionalizar melhor no trabalho, no que a gente faz, porque a gente não tem um respaldo, uma ajuda da prefeitura. Tudo que você vai fazer hoje, você tem que fazer por fora, a prefeitura não faz uma reciclagem do funcionário. Certo. Entendeu? A gente não tem nada que ajude a gente, é uma coisa de lei, elas alteram muito. E são detalhes. Isso, trocam uma coisa, trocam um parágrafo, um artigo, alguma coisa. A gente não tem essa ajuda hoje da prefeitura. Então acho que falta muito isso também do órgão para ajudar o funcionário a ficar mais especialista no que ele faz. E isso tem que ser regra na administração pública, com todos. Então, se nós temos X funcionários, né, nós vamos ter que passar conforme a área. Né, olha, vamos priorizar a atualização, tem que atualizar, porque principalmente os códigos administrativos mudam muito, né, ainda mais no município. A prefeitura baixa uma portaria, faz um decreto
E isso é muito rápido, tem que atualizar as pessoas, ver o que está acontecendo no país, na legislação do país, e tem que atualizar para que o funcionário, ao atender o público, atenda com excelência do conhecimento. Então, eu como um admirador do conhecimento, eu vejo a obrigatoriedade de nós termos sempre profissionais atualizados para melhor atender a população. Isso é fato. Independente, mas vai onerar o efetivo, o quadro de funcionários, porque ele vai sair e vai... Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Exatamente. Bom, Coronel, queria agradecer ao senhor por ter recebido a gente. O senhor pedir para o senhor fazer falar umas palavrinhas ali, se apresentar certinho, falar quem é o senhor. A gente vai colocar a rede social, tudo do senhor aqui. Queria que o senhor fique à vontade para o senhor falar do senhor aí. Bom, eu agradeço a atenção, né, a deferência de terem conversado comigo. Eu sou o Coronel Paulo Ribeiro, sou pré-candidato a prefeito de Taubaté, sou um funcionário público por 30 anos na Polícia Militar, há 42 anos na cidade de Taubaté, tenho uma filha que nasceu aqui em Taubaté, e eu sou o criador, idealizador da cantata de Natal do 5º BPMI, e sempre estive à frente nas atividades operacionais aqui, e no ano 2000 havia muito sequestro de gerente de banco, e eu fui o responsável pelo fim da quadrilha que sequestrava o gerente de banco aqui no Vale do Paraíba. Então, esse é um resumo da minha história, e acho que o ser humano é fundamental numa administração pública. E por esse motivo, a administração pública tem que ser humanizada, valorizando o ser humano no seu potencial e o ser humano tratado na sua plenitude, que é espiritual, mental e física, sem esquecer da questão financeira. Bom, pessoal, mais para frente a gente vai fazer uma outra entrevista com o Coronel. Posteriormente a gente vai poder fazer, eles vão poder fazer propaganda, vão poder fazer tudo a parte legal. Daí a gente vai fazer um com as propostas que ele tem certinho, tudo papel, tudo documentado certinho, né, Coronel? Formando qual que é o projeto que ele tem para funcionário. Lembrando que aqui essa entrevista que a gente vai fazer é virada 100% para o funcionário. A parte do plano dele com a cidade, essas coisas a gente vai deixar para vários canais, praticamente todos os outros canais ele vai usar para isso. Então a gente está querendo fazer isso aqui específico só para o funcionário. Então a gente vai fazer as perguntas para ele específico ao funcionário. Plano de carreira, plano de saúde, os vários que a gente não tem direito nenhum, quase praticamente, a cesta básica nossa para ficar um pouco melhor, a questão da nossa saúde também. Então, beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos aí, até mais.